Hoje quero começar te perguntando: quantos nós silenciosos a sua alma carrega? Talvez você nem consiga nomeá-los todos, mas os sente. Pesam no peito, apertam a garganta, fazem a vida parecer mais densa, mais cinzenta. É aquela dor que ninguém vê, mas que você sabe que está aí, porque acompanha os seus dias como uma sombra que não larga. Quantas vezes você sorriu por fora, mas por dentro parecia estar se desfazendo? Quantas vezes você esteve em meio a pessoas, mas sentiu-se invisível, como se ninguém realmente escutasse o grito da sua alma? A tristeza é assim, um nó na alma. Um nó que não se solta facilmente, que parece se multiplicar quando tentamos desatá-lo sozinhos. Cada perda, cada desilusão, cada silêncio sem resposta, cria mais um fio apertado em torno do coração. E diante disso, quantas vezes você pensou que talvez não tivesse mais forças para continuar? Quantas vezes se perguntou se ainda existe esperança para a sua vida? Mas é justamente nesse lugar de dor que a presença de Maria se manifesta. Nossa Senhora, a mãe que não ignora, que não passa indiferente, mas que acolhe até mesmo o invisível. Ela não despreza as lágrimas escondidas no travesseiro, não rejeita o silêncio sufocado das madrugadas, não desvia o olhar daquilo que você mesmo já deixou de contar aos outros. Ela é a mãe que vê, a mãe que ouve, a mãe que guarda. Neste momento, permita-se imaginar que Maria caminha ao seu encontro. Ela não vem com pressa nem com cobrança, ela vem com ternura. Estende o manto sobre os seus ombros cansados, enxuga suas lágrimas com delicadeza, segura suas mãos e sussurra ao seu coração: eu estou aqui. Você não está sozinho. Deus escutou o seu clamor. E é assim que começa o consolo. Não com respostas imediatas, não com soluções mágicas, mas com a certeza da presença. O consolo espiritual é esse bálsamo que desce sobre a ferida ainda aberta, não para negar a dor, mas para cuidar dela com amor. É como um abraço silencioso que diz: toda cura começa com a aceitação do que dói. Enquanto você escuta estas palavras, respire fundo. Permita-se sentir que existe um lugar de refúgio, um espaço sagrado onde sua dor não é rejeitada. E este espaço é o coração de Maria. É nele que você pode repousar, é nele que você pode se abrigar. O nó que você carrega não precisa ser escondido, ele pode ser entregue. Acolha essa verdade. Você não está quebrado, está em transformação. A sombra da tristeza não é o fim da sua história. Hoje, sob o olhar compassivo de Nossa Senhora, começa um caminho de esperança. Quando a noite é mais escura, é também o momento em que a aurora já começa a se preparar. Assim é a fé, assim é a esperança. Talvez neste instante, você sinta que o peso da tristeza apagou as cores da sua vida. Mas é nesse cenário, aparentemente árido, que Maria se aproxima. Ela não vem para exigir de você uma força que não tem. Ela vem para oferecer a luz que reacende dentro do coração cansado. Maria é como aquela vela acesa em meio à escuridão, pequena aos olhos humanos, mas suficiente para quebrar a sombra mais densa. Onde parecia não haver saída, sua presença abre um caminho. Onde parecia não haver mais força, ela sopra ânimo. Onde a esperança já estava sufocada, ela traz o renascimento. Imagine o coração como um jardim. Talvez por causa da dor, esse jardim esteja seco, coberto de folhas caídas e pedras pesadas. Mas quando Maria passa, ela rega com a suavidade da graça, remove o peso, deixa que a luz entre de novo. E lentamente, flores que pareciam mortas começam a despertar. É isso que a esperança faz. Mesmo no terreno mais duro, ela encontra espaço para brotar. Abra o coração para essa possibilidade. Não importa quantos nós estejam apertados em sua alma. Não importa há quanto tempo você carrega essa dor. Diante de Maria, não existe nó impossível. Diante do amor de Deus, nenhuma corrente permanece intacta. Cada nó da tristeza pode ser desfeito, cada sombra pode ser iluminada, cada lágrima pode se transformar em fonte de vida nova. Deixe ressoar dentro de si esta promessa: nenhum nó permanecerá atado, porque quando a fé se levanta, a esperança floresce. Quando a esperança se reacende, a vida começa a se renovar. Maria não vem apenas para consolar, ela vem para transformar, para lembrar que a última palavra não é da tristeza, mas da esperança que nasce do coração de Deus.
Boes. Há uma devoção que atravessa séculos e chega até nós como um sopro de esperança. A de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Esse título mariano tem sua origem na simplicidade de um gesto maternal. Maria é aquela que, com paciência infinita, pega cada nó de nossas vidas, sejam eles espirituais, emocionais ou materiais, e com delicadeza vai desfazendo um a um, devolvendo ao coração a leveza que parecia perdida. Milagres incontáveis são atribuídos a essa devoção. Famílias divididas que se reconciliaram, corações desesperados que encontraram paz, caminhos bloqueados que se abriram, enfermidades que receberam alívio, vidas inteiras que foram renovadas pela intercessão de Maria. Tudo isso porque, quando uma mãe intercede diante de Deus, a graça transborda. E Maria, a mãe de Jesus, é a intercessora por excelência. Este é o momento de colocar diante dela todos os nós da sua vida. Os nós da tristeza, do medo, da solidão. Os nós de relações feridas, de sonhos adiados, de esperanças sufocadas. Os nós do coração que ninguém jamais entendeu. Não há nó tão apertado que escape ao cuidado dessa mãe. Assim, com humildade e confiança, elevamos nossa oração. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais abandona um filho que clama por auxílio, Mãe cujas mãos trabalham sem cessar para seus filhos amados, porque são movidas pelo amor divino e pela imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta hoje para mim o teu olhar compassivo. Maria, desata os nós da minha vida. Tu conheces o desespero, a dor e o sofrimento que tanto me prendem. Mãe, confio-te este nó, pausa. Desata-o para a glória de Deus. E mais uma vez, sê para mim a mãe que leva ao Senhor aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Maria desatadora de nós, roga por mim. Amém. Ao rezar essa oração, um movimento silencioso acontece dentro da alma. Não é apenas a repetição de palavras, mas o ato profundo de entrega. Cada sílaba é um fio que vai se soltando. Cada pausa é espaço para que a graça atue. Maria acolhe, leva até o coração de Deus e devolve em forma de paz. E é nesse estado de confiança que o coração se abre para o próximo passo, a entrega sincera da dor. Há momentos em que as palavras parecem se esgotar. O coração já não sabe mais como expressar aquilo que sente. É como se o peso fosse maior do que a capacidade de carregar. É nesse instante que a entrega se torna necessária. Não uma entrega qualquer, mas aquela que nasce da sinceridade quando se reconhece: eu não consigo mais sozinho. A tristeza tem muitas faces. Às vezes, é o cansaço que se acumula no corpo, como se cada passo exigisse mais energia do que a disponível. Outras vezes é o medo que paralisa, que impede de sonhar, que sufoca até mesmo a esperança. E há ainda a solidão, aquela sensação de estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível, sem ninguém que alcance o íntimo da alma. Esse sofrimento não é abstrato. Ele se manifesta como peso no peito, como nó na garganta, como sombra sobre os pensamentos. Ele acompanha as madrugadas silenciosas, quando a mente insiste em revisitar lembranças dolorosas e feridas que nunca parecem cicatrizar. É esse peso que hoje pode ser colocado diante de Maria. Com ternura, ela recolhe cada fragmento da dor humana. Nada lhe é estranho, nem a lágrima contida, nem o suspiro de quem já não sabe mais como rezar. A mãe que viu o filho sofrer na cruz é também a mãe que compreende o sofrimento de cada filho. E diante dela não é preciso disfarçar, não é preciso esconder. É possível confessar o cansaço, admitir o medo, reconhecer a solidão. Neste momento, faça desse desabafo uma oração. Maria, eis aqui a minha dor. Eis aqui o peso que eu não consigo mais carregar. Eis aqui as feridas que ninguém entende. Olha para mim, mãe, e leva diante de Deus o que está oculto em meu coração. Intercede por mim, para que eu encontre alívio, para que eu volte a respirar sem esse fardo. Assim se inicia a verdadeira transformação. Na humildade de reconhecer que não se pode mais lutar sozinho, mas que existe uma mãe que caminha ao lado, uma intercessora que jamais abandona, um Deus que nunca se esquece. Então, assim, depois da entrega sincera da dor, nasce no coração um clamor que não pode ser silenciado. É o pedido profundo que brota da alma quando ela reconhece seus limites. O ser humano pode até tentar lutar, resistir, mas há um ponto em que as forças se esgotam.
E é justamente aí que a intervenção divina se torna necessária. Esse clamor não é um grito vazio. Ele sobe aos céus como incenso, atravessa o silêncio, alcança o coração de Deus. É o gemido de quem suplica por força quando já não consegue se levantar sozinho. É o pedido de paz em meio ao tumulto das emoções. É o desejo de renovação, de recomeço, de uma vida que não seja marcada apenas pelo peso da dor. Maria, que esteve aos pés da cruz, conhece o clamor dos que sofrem. Ela ouviu o último suspiro do Filho amado. Ela sabe o que significa o silêncio de Deus que parece tardar, mas que prepara algo maior. Por isso, diante dela, esse pedido não se perde. Pelo contrário, é acolhido, guardado e levado diretamente ao trono da misericórdia. Neste momento, visualize seu coração como um vaso quebrado, fragmentado, talvez em pedaços tão pequenos que você acha impossível restaurar. Mas Maria recolhe cada fragmento. Ela o segura com ternura, apresenta a Deus e pede que a graça os una novamente. O vaso que parecia perdido é reconstruído, não apenas como antes, mas transformado em algo mais forte e luminoso. Assim se faz a oração. Senhor, eu clamo. Não tenho forças, mas confio no teu poder. Não sei como seguir, mas confio na tua providência. Não enxergo saída, mas creio que tu és a saída. Maria leva este pedido diante do coração de Deus. Suplica por mim, para que a paz me alcance, para que a força me seja devolvida, para que o sopro da esperança volte a me levantar. O clamor por intervenção divina não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Quem clama reconhece que há um Deus maior do que as próprias limitações. Quem clama acredita que a história pode ser reescrita pela graça. Há um momento no caminho da fé em que é preciso se levantar contra as vozes que aprisionam a alma. Vozes internas e externas que dizem: você não vai conseguir, sua vida não tem saída, nada vai mudar. Essas vozes não vêm de Deus. Elas são sementes de dúvida, instrumentos de medo, correntes invisíveis que querem manter o coração preso à escuridão. Maria, como mãe, nos ensina a renunciar a essas mentiras. Assim como esmagou a cabeça da serpente com sua fidelidade, também nos inspira a calar as vozes que tentam roubar a esperança. Renunciar não é negar que o medo exista, mas declarar que ele não tem a palavra final. É levantar-se mesmo com lágrimas e proclamar: eu creio, eu recebo, eu declaro. A fé é esse ato corajoso de afirmar a luz mesmo em meio à noite, de dizer eu confio quando tudo ao redor parece inseguro, de repetir: Deus está comigo quando o coração insiste em sentir solidão. Esse rompimento é como quebrar correntes. Cada palavra de fé pronunciada é um elo que se solta. Cada oração feita com confiança é uma chave que abre a prisão invisível da alma. E assim a declaração se torna vitória. Eu renuncio ao medo. Eu renuncio à dúvida. Eu renuncio às mentiras que o inimigo sussurra. Eu creio no amor de Deus. Eu confio na intercessão de Maria. Eu declaro que a luz é maior do que qualquer sombra. O coração que escolhe a fé não nega a dor, mas se recusa a ser definido por ela. E é nesse rompimento com as vozes negativas que se abre espaço para a libertação espiritual, onde cada nó escondido começa a ser desfeito. Depois de romper com as vozes que aprisionam, chega o momento de pedir a libertação mais profunda, aquela que toca não apenas os pensamentos, mas também o espírito. Quantos nós não são apenas dores emocionais, mas verdadeiras correntes espirituais que nos impedem de avançar? Palavras negativas lançadas contra nós, invejas que nos cercam, maldições que atravessaram gerações, vícios que se tornaram cárceres, traumas que insistem em se repetir. Tudo isso são nós que precisam ser desatados pela graça de Deus, pela intercessão de Maria. É aqui que o clamor se torna mais intenso. Virgem Santíssima, desata os nós espirituais que me prendem. Liberta-me da inveja que me cerca, das palavras negativas que feriram meu coração, das maldições que tentam roubar a minha paz. Liberta-me dos vícios que corroem minha alma, das mágoas que me paralisam, dos traumas que insistem em me aprisionar. Cobre-me com o teu manto e concede-me pureza, proteção e leveza. Quando esse pedido é feito com fé, algo começa a acontecer no invisível. É como se correntes antigas se quebrassem, como se portas antes trancadas se abrissem.
A libertação espiritual não é apenas a ausência daquilo que aprisiona, mas a presença da graça que preenche o espaço vazio. A alma antes sufocada passa a respirar novamente. O coração antes pesado começa a se elevar. A libertação é uma experiência concreta. É perceber que velhos padrões já não comandam mais os passos. É sentir que a mente encontra descanso onde antes havia tormenta. É enxergar que a vida volta a fluir, como um rio que havia sido represado e agora corre livre em direção ao mar. E é desse espaço novo, limpo e liberto, que se pode clamar pela abertura de caminhos e pela chegada de novas oportunidades. Doutrines, quando a alma se liberta dos nós espirituais, algo se move também no campo da vida concreta. Aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Aquilo que parecia bloqueado ganha passagem. A libertação interior prepara o terreno para que portas externas também se desatem. É como se o céu dissesse: agora você pode caminhar. Quantas vezes você se viu diante de portas trancadas? No trabalho, na família, nas relações, nos sonhos que pareciam não sair do lugar? A estagnação gera desânimo, e o desânimo sufoca a fé. Mas diante da intercessão de Maria, até mesmo as portas mais pesadas se abrem. Aquilo que parecia impossível se transforma em oportunidade. É nesse espírito que elevamos a súplica. Maria Santíssima, desata os nós que bloqueiam meus caminhos. Intercede para que se abram portas no meu trabalho, na minha família, na minha vida pessoal, que as correntes da estagnação se quebrem agora, que as oportunidades que vêm de Deus se revelem, que eu caminhe com confiança, sem medo, sabendo que a providência divina me guia. A abertura de caminhos não é apenas uma mudança externa, é uma transformação interior que nos permite enxergar oportunidades onde antes só víamos barreiras. É a coragem de dar um passo quando tudo parecia paralisado. É a confiança de que a mão de Deus está guiando, mesmo quando não se sabe exatamente para onde. E quando a vida volta a se mover, o coração experimenta um sopro de esperança. Uma esperança que não depende de circunstâncias perfeitas, mas que nasce da certeza de que Maria intercede, de que Deus responde, de que o impossível se torna possível. Assim, a alma já não clama apenas por portas abertas, mas também por uma cura mais profunda, aquela que toca as raízes do ser, a cura interior. Abrir caminhos é essencial, mas de nada adianta se as feridas do coração permanecerem abertas. É por isso que a oração também nos conduz a um pedido de cura interior, porque existem dores que não se veem de fora, mas que moldam toda a maneira de viver. Mágoas antigas, rejeições silenciosas, perdas que deixaram marcas profundas, feridas que o tempo não cicatrizou, mas que ainda latejam dentro da alma. Quantas vezes você tentou seguir adiante, mas se viu preso ao passado? Quantas vezes acreditou estar livre, mas uma lembrança voltou para arrancar lágrimas? A cura interior é necessária para que a vida não seja apenas sobrevivência, mas renascimento. É permitir que Maria coloque bálsamo sobre as feridas mais ocultas, aquelas que você já nem sabia mais como entregar a Deus. Neste momento, o pedido se eleva. Maria, Mãe compassiva, cura as lembranças que me aprisionam, cura as mágoas que ainda guardo. Restaura minha autoestima, tantas vezes ferida pelas rejeições da vida. Dá-me coragem para perdoar, porque sei que no perdão está a minha liberdade. Liberta-me das correntes do passado e faz florescer em mim a alegria serena de um novo começo. O perdão é uma chave poderosa. Ele não apaga o que aconteceu, mas retira o veneno da ferida. Ele não justifica a dor, mas transforma a forma como ela nos afeta. É no perdão que se rompe a cadeia do ressentimento. É no perdão que a alma encontra leveza. E quando essa cura começa a se manifestar, algo profundo acontece. O coração ganha serenidade, a mente encontra silêncio, a alma redescobre a alegria. É como se uma nova coragem surgisse, uma coragem para recomeçar, para viver com fé, para acreditar de novo. A cura interior é um sopro de vida nova. É o renascer do espírito que, antes ferido, agora se sente protegido, amparado e fortalecido. E é desse estado de renovação que brota um novo clamor, o pedido de ajuda e apoio, porque ninguém caminha sozinho. A vida espiritual nos mostra uma verdade essencial. Ninguém caminha sozinho. Deus nos criou para a comunhão, para o encontro,
para o apoio mútuo. Até mesmo Jesus, no caminho da cruz, recebeu a ajuda de Simão de Cirene. E Maria, que permaneceu firme aos pés do Calvário, nos recorda que a presença de alguém fiel ao nosso lado pode mudar tudo. Muitas vezes, a dor nos isola. A tristeza nos faz acreditar que não há quem compreenda, que não existe quem permaneça. Mas é nesse vazio que surge a súplica por ajuda. Maria traze para a minha vida pessoas certas, aliados de luz, irmãos e irmãs de fé que me fortaleçam no caminho. Afasta de mim relações tóxicas, laços que me ferem, vínculos que me afastam de Deus. Dá-me discernimento e humildade para reconhecer quando preciso de apoio e coragem para pedir esse apoio sem medo ou vergonha. O apoio verdadeiro é dom do Espírito Santo. Ele se manifesta nas amizades que levantam, nos conselhos que trazem clareza, nos gestos simples que carregam compaixão. Às vezes é um olhar que consola, outras vezes uma palavra que acende esperança. Mas acima de tudo, é a certeza de que Deus nos envia ajuda no tempo certo. Esse pedido por apoio não diminui a fé, pelo contrário, a fortalece. Reconhecer que precisamos de irmãos na caminhada é sinal de maturidade espiritual. É saber que a graça de Deus se derrama também através daqueles que Ele coloca em nosso caminho. E assim, ao lado de Maria, suplicamos não apenas por ajuda, mas por um círculo de luz, um espaço protegido, uma rede de amor que nos sustente, porque quem se abre para receber apoio também se prepara para proclamar a vitória. Chega o momento em que a oração deixa de ser apenas súplica e se transforma em proclamação. É a fé que já não espera para ver, mas declara que a vitória está acontecendo, mesmo que ainda seja invisível aos olhos humanos. Esse é o poder da confiança em Deus. Chamar à existência aquilo que ainda não se manifestou. É nesse espírito que o coração pode afirmar: eu proclamo que estou sendo liberto. Eu proclamo que estou sendo curado. Eu proclamo que o amor de Deus já está agindo em minha vida. Eu proclamo que os nós que me aprisionavam já estão sendo desatados. Eu proclamo que a vitória do céu é maior do que qualquer treva que tente me cercar. Essa declaração não é feita por orgulho, mas por confiança. Não é baseada em força humana, mas na certeza da ação invisível de Deus. É como quem olha para um céu ainda nublado e já agradece pelo sol que vai brilhar. É como quem, diante da terra seca, já agradece pela chuva que se aproxima. A vitória proclamada é também um ato de resistência contra a dúvida. Quando a mente insiste em dizer não vai mudar, a fé responde: eu creio, eu recebo, eu declaro. Quando o medo tenta se levantar, a esperança proclama: Deus é maior, Deus é fiel, Deus não falha. Maria, que proclamou no Magnificat a grandeza do Senhor antes mesmo de ver todas as promessas cumpridas, nos ensina a declarar a vitória com antecedência. Porque a fé não espera pela confirmação visível. Ela se alimenta da certeza invisível. Assim, o coração que proclama a transformação se torna mais forte. A alma que declara a vitória já experimenta paz. E a vida, mesmo antes de mudar por completo, já começa a ser renovada. E quando essa proclamação ecoa, ela prepara o espírito para o próximo passo, a gratidão sincera que sela a oração e abre espaço para ainda mais bênçãos. Depois da proclamação de vitória, o coração se inclina em gratidão. Gratidão que não espera pela resposta visível, mas que já reconhece a ação de Deus acontecendo no invisível. Agradecer antes mesmo de ver é um gesto de fé madura, é dizer: eu confio tanto que já agradeço. A gratidão sincera tem o poder de transformar a atmosfera interior. Ela tira os olhos da falta e os coloca sobre a abundância do amor divino. Ela retira a alma do peso da espera e a eleva para a leveza da confiança. Quando agradecemos, abrimos espaço para que ainda mais bênçãos se manifestem, porque o coração grato vibra em sintonia com a graça. Neste momento, elevemos juntos nossa oração de agradecimento. Maria, eu te agradeço. Obrigado por interceder por mim, por levar minhas dores diante de Deus, por desatar os nós que eu não conseguia desfazer. Obrigado porque, mesmo sem ver ainda, sei que já estou sendo transformado. Obrigado porque o céu escutou meu clamor. É como selo dessa gratidão, unamos nossas vozes em oração. Primeiro na Ave Maria,
essa prece simples e profunda que nos une ao coração materno de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E agora, elevemos ao Pai Eterno a oração que o próprio Cristo nos ensinou, expressão máxima da confiança filial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração rezada em gratidão é como uma fragrância que sobe ao céu. Mesmo antes de recebermos plenamente, já nos colocamos no estado de quem acolhe, de quem recebe, de quem confia. E é desse espírito de gratidão que brota o último movimento desta oração, o encorajamento final, a exortação para que a fé continue acesa, mesmo depois que essa oração terminar. Chegamos ao fim desta oração profunda, mas o que ela despertou em seu coração não termina aqui. A presença de Nossa Senhora não se limita a um momento, ela permanece como mãe que acompanha em silêncio, sustentando cada passo. Receba estas palavras como um sussurro de esperança. Você não está sozinho. O céu ouviu o seu clamor. Deus conhece a sua dor. Maria intercedeu por você. E aquilo que parecia impossível já começou a se mover no invisível. Não permita que a tristeza volte a te convencer de que nada vai mudar. O nó foi entregue, a oração foi feita, a fé foi plantada. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o coração já pode descansar na certeza da vitória. Lembre-se, toda escuridão tem fim, toda cruz prepara a ressurreição, toda lágrima, quando entregue a Deus, se transforma em semente de esperança. Você já deu o passo mais importante. Abriu o coração, clamou, confiou. Agora caminhe com fé. Permaneça firme. Não desista. Não se entregue ao desânimo. Cada vez que a dúvida tentar te visitar, repita em seu íntimo: eu creio, eu recebo, eu declaro. Essa será a chama que manterá sua fé acesa, mesmo nos dias mais difíceis. E saiba, você faz parte de uma corrente de oração. Muitos, assim como você, entregaram suas dores diante de Maria e estão sendo sustentados pela mesma graça. Juntos formamos um só corpo, uma só família, um só povo amparado pelo amor de Deus. Que esta oração seja o início de um tempo novo em sua vida. Que a intercessão de Nossa Senhora continue desatando cada nó. Que a paz de Cristo reine em seu coração. E que a esperança floresça todos os dias, como prova de que a última palavra é sempre do amor divino. Antes de ir, aproveita e clica no botão de inscreva-se, que está aqui abaixo para não perder nossas orações. Deixe a sua curtida e nos ajude a levar a mensagem de Nossa Senhora e de nosso Salvador Jesus Cristo para quem precisa. Um forte abraço e até mais.